aí, galerinha, como é que vocês estão? Estamos aqui novamente em mais uma semana de aula. Eu espero que vocês estejam muito bem. Se Deus quiser, estão. Então, vamos lá. Hoje, segunda-feira, nós vamos começar com a disciplina de língua portuguesa e vamos aprender um assunto novo hoje, bem simples. Nós vamos aprender hoje sobre pronomes pessoais. E eu já quero pedir que você, por favor, abra o seu livro na página 74 e 75. Nós começamos a estudar esse capítulo na semana passada com a história da galinha ruiva. Foi isso? Então, hoje, estudando a gramática, nesse capítulo, vamos ver sobre esse assunto, pronomes pessoais. Já encontraram? Página 74 e 75. Caso não tenha encontrado ainda, pausa o vídeo para depois continuar assistindo, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui um trecho que foi tirado do texto A Galinha Ruiva. O trecho, a parte do texto diz assim, ó. Parece que eu tenho um grão de milho entalado na garganta. A galinha, quando escreveu a carta, ela queria expressar como ela estava triste, porque o Alonso saiu lá do galinheiro. E ela fala, parece que eu tenho um grão de milho entalado na garganta. Observem que aqui nesta frase a palavra eu está destacada. Essa palavra ela está se referindo a quem? Quem é este eu da frase? A galinha ruiva. Então, para substituirmos a palavra galinha ruiva, escreveu aqui na frase, no texto, eu, a palavrinha eu. E esse eu é justamente um dos pronomes, dos vários que nós vamos ver na aula de hoje, ok? Então, ao invés de você ficar escrevendo numa carta todas as vezes o nome da pessoa que está sendo falada, você pode substituir o nome por eu. Ou se envolver mais pessoas, a gente vai ver mais para frente na aula que existem outros pronomes que podem ser usados para substituir. Então, o que é pronome? Pronome é a palavra que substitui ou determina o substantivo indicando a pessoa do discurso. No caso, a carta era uma carta da galinha ruiva para o Alonso. Então, no texto, logo de início, a gente vê sendo mencionado a galinha ruiva. Depois, no decorrer da carta, você já vai encontrar o pronome eu. Todas as vezes que a galinha vai falar dela, ela não cita mais a galinha ruiva, Ela substitui essa palavra galinha ruiva pelo pronome eu, que vai substituir e determinar do mesmo jeito ela, tá bom? A pessoa também do discurso, ela vai apontar de quem ela está falando, para quem ela está falando. Então, nisso entra os outros pronomes que a gente vai ver agora a seguir no próximo PowerPoint, tá bom? Então, para você substituir o nome das pessoas ou de algo que você está falando, você pode utilizar os pronomes. E aqui eu vou mostrar para vocês quais são os pronomes. Todos esses aqui são pronomes. A gente precisa aprender que existem pronomes no tempo singular e também no plural, ok? E em todos os pronomes, existem, para todos os pronomes, melhor dizendo, existem 3 pessoas. Ó. A primeira pessoa do discurso. Quem é a primeira pessoa do discurso? É aquela que está falando. No caso, a frase que nós vimos anteriormente dizia assim, parece que eu estava com um milho entalado na garganta, Então, por que foi utilizado o pronome eu? Porque é a galinha que está escrevendo e ela está se referindo a si mesma. Então, ela usou o eu. Então, a primeira pessoa do discurso é aquela que fala. Eu no singular e nós no plural. Nós também pode ser
utilizado para a primeira pessoa do discurso, ok? No exercício vocês vão entender melhor. Quando eu estou falando de várias pessoas, eu não posso mais utilizar o pronome eu, porque eu está no singular e se refere a um único indivíduo, a uma única pessoa. Quando tem mais de uma pessoa, quando tem mais de um objeto, aqui a gente está se referindo, então nós utilizamos o pronome nós, ok? Então, a primeira pessoa do discurso pode ser eu ou nós. A segunda pessoa do discurso pode ser tu ou vós, certo? Tu no singular e vós no plural, ok? E a terceira pessoa do discurso pode ser ele ou ela, no singular, e eles ou elas no plural, certo? Então, a primeira pessoa do discurso, a primeira pessoa que está é aquela que está falando. A segunda pessoa é aquela com quem se fala, né? E a terceira pessoa é aquela de quem se fala, ok? É como se eu digo assim, marquei um passeio e Bianca, Laura e Laís não vão poder ir. Então, eu estou falando delas, então eu utilizo assim, e elas não poderão ir. Então, ao invés de eu citar Bianca, Laura e Laís, eu posso dizer, marquei um passeio e elas não poderão ir. Então, eu posso substituir, ok? Os substantivos que aparecem pelos pronomes pessoais. Ok? Então, agora eu vou explicar para vocês a atividade e vai ficar bem lógica para vocês. Na primeira questão, vocês vão substituir essas palavras que estão destacadas pelo pronome adequado. Na letra A diz assim, eu e Laura iremos ao teatro mais tarde. Eu e Laura. Qual pronome que nós poderíamos usar para substituir eu e Laura? Então, o pronome seria o pronome nós, ok? Então, eu posso dizer, como é que fica a resposta? Nós iremos ao teatro mais tarde. Então, o pronome nós substitui eu e Laura. Deu para entender? Nós iremos ao teatro. Não ficaria soando corretamente se eu utilizasse, por exemplo, o pronome vós. Se eu colocasse aqui, por exemplo, vós, para substituir eu e Laura, ficaria o quê? Vós iremos ao teatro mais tarde. Quando você lê essa frase, você percebe que tem alguma coisa errada, ok? E lembre-se, o vós é um pronome que nós utilizamos para indicar com quem nós estamos falando, ok? Então, ele não entraria aqui e ficaria correto. O pronome que substitui aquela pessoa que está falando é eu ou nós. Como aqui já tem o eu preciso ter um pronome que substitua o eu e Laura. Então, seria nós. Nós iremos ao teatro mais tarde, ok? Na letra B, faz muito tempo que eu não vejo Gustavo e Paula. Qual é o pronome que eu posso utilizar para substituir o substantivo Gustavo e Paula? Então, ficaria assim, faz muito tempo que eu não vejo eles, ok? Eles. Eles quem? Gustavo e Paula. Então, você vai escrever toda a palavra, reescrever, melhor dizendo, faz muito tempo que não vejo eles. Estão entendendo? Então, o eles, o pronome eles substitui o substantivo Gustavo e Paula. Aí você pode perguntar, tia, por que não pode ser elas? Porque, olha, a partir do momento que na frase aparecer um substantivo masculino e um feminino, o que tem prioridade é o masculino. Elas, se fosse duas garotas aqui, como tem um masculino e um feminino, quem tem prioridade é o masculino. Então, o pronome que vai substituir aqui
Gustavo e Paula é eles, não pode ser elas, ok? Então, faz muito tempo que não vejo eles. E letra C. Os alunos fizeram uma surpresa para a secretária. Então, você observa que tem aqui na frase destacado os alunos e a secretária. Quais são os pronomes que podemos usar para indicar, né, para substituir essas palavras em destaque? Os alunos pode ser substituído por qual pronome? Eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Então, a gente pode substituir por eles. Está no plural, ó, os alunos. Então, o pronome utilizado para substituir será eles. Não pode ser ele, porque não está se falando de um único aluno. Está generalizando, ó, os alunos. Então, a resposta é eles. O pronome para substituir esse substantivo, os alunos, é, no caso, o pronome eles. Então, eles fizeram uma surpresa para. Qual pronome que pode substituir a secretária? O pronome ela. Ok? Ela. Então, como é que fica a frase? Os alunos fizeram uma surpresa para ela. Ok? Então, os alunos, eles. A secretária, ela. Então, substituir o substantivo pelo pronome. Ou pelos pronomes. Ok? Eles fizeram uma surpresa para ela. Letra D. O equilibrista e a bailarina formam um lindo casal. Que pronome eu posso utilizar para substituir o equilibrista e a bailarina? Mesma regrinha que nós usamos na letra B para substituir Gustavo e Paula. Eles formam um lindo casal, ok? Então, eles. Lembrem que aqui tem um substantivo no masculino, que é o equilibrista, e um no feminino, que é a bailarina. Então, quem predomina aqui é o masculino. Então, nós vamos utilizar o pronome eles e não elas. Entenderam? Então, eles formam um lindo casal. E última letra, letra E, diz Miguel, Luísa e eu estávamos jogando bola de gude. Observem que aqui existe o Miguel e a Luísa, mas eu não vou poder usar o pronome eles. Por quê? Porque aqui entrou o eu. Sempre que apareceu o eu, é como aqui na letra A apareceu também o eu, não foi? Eu e Laura. E aqui, ó, Miguel, Luísa e eu. Sempre que apareceu o eu, então a gente utiliza o pronome nós. Combinado? Não esqueçam da regra. Miguel, Luísa e eu. Então, não posso dizer eles estavam jogando bola de gude, porque o eu aparece aqui. Então, eu coloco assim, nós estávamos jogando bola de gude. Entenderam? Então, é a mesma regrinha aqui da letra A. Assim como nós usamos nós, iremos ao teatro mais tarde, mesma coisa nós utilizaremos aqui, ó. Nós estávamos jogando bola de gude, porque o eu aparece. Ok? Essas são as regras. Número 2, reescreva as frases, substituindo os substantivos em destaque por pronomes. Vamos continuar fazendo a mesma coisa que já fizemos no primeiro quesito, só que agora a maior parte das letras dos exemplos, você vai utilizar um pronome no singular. Letra A diz assim, ontem Catarina chegou muito atrasada ao curso. Então, qual é o pronome que pode substituir o substantivo Catarina? Ontem Catarina chegou muito atrasada ao curso. Então, eu posso dizer ontem Catarina, ela, né, porque é uma mulher. Ontem ela chegou muito atrasada ao curso. Ela, ok? Pode substituir o substantivo Catarina. Letra B.
Luano, meu cachorro, sempre quer brincar com o carteiro. Qual o pronome que pode substituir a palavra carteiro? O carteiro. Então, como é que eu posso substituir o carteiro? Por ele. Como é que fica a frase? Luano, meu cachorro, sempre quer brincar com ele. Ok? Com ele. Então, ele substitui a palavra carteiro. Letra C. O ônibus quebrou devido à falta de manutenção. Qual o pronome que pode substituir o ônibus? Novamente, eu utilizo ele. Ele quebrou devido à falta de manutenção. Ok? Ele. Ele quem? O ônibus. Letra D. Minha família e eu passamos um maravilhoso final de semana na praia. Lembram que eu falei para vocês na primeira questão, quando aparece o eu? Então, ó, minha família e eu. Que pronome eu posso utilizar para substituir minha família e eu? O pronome nós, entendeu? Nós passamos um maravilhoso final de semana na praia, tá bom? É o pronome nós. E, por fim, letra E. Gabriel usou meu lápis e entregou a outra pessoa. Gabriel usou meu lápis e entregou a outra pessoa. Então, que pronome eu posso utilizar para substituir a palavra Gabriel? Ele. Ele usou meu lápis e entregou a outra pessoa, ok? Então, o ele pode substituir o substantivo Gabriel, a palavra Gabriel, ok? Entenderam? Essa é a nossa aula de hoje. Substantivo não, pronomes pessoais. E quais são os pronomes pessoais? Eu e nós, né? Na primeira pessoa. Segunda pessoa, tu e vós. E terceira pessoa, ele e ela, no singular, eles e elas, no plural. Ok? Então, esse é o nosso assunto. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, pode me perguntar. Tá bom?